Tudo bem, pessoal? Nossa dica de hoje é uma dica bem rápida, mas que está presente no dia a dia de todo mundo, porque tem a ver com os textos que a gente usa nos nossos e-mails diários. Então é também, assim como a nossa última dica, alguma coisa bem presente no mundo do trabalho e que compromete a imagem do profissional que está assinando uma mensagem como essa. Então, no nosso dia a dia, não são pouco comuns e-mails com esse tipo de texto. Segue anexo às planilhas. Por exemplo, numa sentença simples, com 4 palavras apenas, há 2 erros. 2 erros de concordância. Um erro de concordância verbal e um outro erro de concordância nominal. Bom, o primeiro erro é aqui relacionado ao uso da forma verbal no singular, quando o sujeito desse verbo está no plural. Ora, quem é o sujeito do verbo dessa sentença? Ora, o que segue? As planilhas. As planilhas seguem? Não, as planilhas seguem. As planilhas é um sujeito no plural e é o sujeito quem determina a concordância do verbo. Portanto, se eu tenho um sujeito no plural, esse verbo também deve ficar no plural. Acontece esse tipo de erro de concordância com frequência quando a gente coloca o sujeito depois do verbo. Pessoas dificilmente dizem 2 alunos faltou hoje, mas não é pouco comum encontrar pessoas dizendo que faltou hoje 2 alunos. Ora, por que a pessoa erra a concordância no segundo caso e não erra no primeiro? Porque no segundo caso o sujeito está posposto ao verbo. A gente tem que fazer concordância do mesmo jeito. Portanto, toda a atenção ao sujeito que vem depois do verbo. Ele também determina a concordância verbal e o verbo deve acompanhá-lo. Nesse caso, eu tenho aqui o sujeito as planilhas, plural, verbo, seguem no plural. Se fossem os documentos, seguem do mesmo jeito. Se fosse a planilha, segue, certo? Porque a planilha estaria no singular. Nosso primeiro erro da sentença, então, está resolvido. E o segundo erro? As planilhas seguem anexas. Anexo é um adjetivo. E os adjetivos concordam com os substantivos a que se referem. Esse adjetivo refere-se ao substantivo planilhas. Planilhas é um substantivo que, além de estar no plural, está no feminino. Então, a palavra anexo deve também estar no plural e no feminino, sendo, portanto, correto o uso da forma anexas para concordar com as planilhas. Então, o texto correto ficaria: seguem anexas às planilhas. Se fosse uma planilha só, segue anexa à planilha. Se fosse uma foto, segue anexa à foto. E se fosse um documento, segue anexo o documento. Os documentos, portanto, seguem anexos. Concordância do verbo com o sujeito, concordância do adjetivo com o substantivo. Agora, se você quiser usar nos seus e-mails diários a construção em anexo, essa sim é uma construção invariável, ou seja, não importa o que você... Estou errando aqui, gente, invariável. Não importa o que você está enviando em anexo, a expressão em anexo ficará sempre desse jeito. Então, se eu quisesse usar a expressão em anexo no lugar da forma anexas, eu diria que segue em anexo à planilha. Seguem em anexo às planilhas. Segue em anexo
o documento, seguem em anexo os documentos. Em anexo sempre invariável. Agora, não vai usar a preposição em, tem que flexionar o adjetivo anexos, anexa ou anexo, conforme o substantivo a que ele se refere. É fácil, né? Um beijo e me aguarde aí para a próxima.